Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Bárbara e hoje a gente vai falar do incrível Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Esse que é um livro clássico, extremamente clássico de Natal, e eu nunca tinha lido, mas Dickens se tornou um dos meus autores favoritos. O cara é simplesmente sensacional. Sabe aquele autor que é divertido, alegre, esperançoso? A escrita dele é uma escrita que traz... É uma escrita leve e é uma delícia de ler, uma delícia. Então, assim, esse é um dos livros do meu autor favorito, o Dickens. E esse é um dos livros mais incríveis, livros natalinos, né? Já que estamos em semana de Natal, eu falei, vamos ler. Já que tava parada aqui na estante já faz bastante tempo que eu queria ler. E eu falei, Natal, vamos ver se a gente consegue ler antes do Natal e fazer um vídeo pra semana do Natal, um vídeo especialzinho pra semana do Natal com esse daqui. Aí, o que acontece aqui? Então, esse livro, Um Conto de Natal, ele foi escrito por quê? Porque o Dickens precisava de dinheiro, tá? Ele estava prestes a receber o 5º filho e ele precisava muito de dinheiro, desesperadamente. Só que, então ele precisava de um livro que fosse vendável, que agradasse o público em geral. Porém, Dickens é Dickens. Ele não era um autor qualquer. Ele não escrevia qualquer coisa simplesmente porque ele precisava vender. Ele era um artista. Então, óbvio que ele, por mais que ele precisasse do dinheiro, por mais que ele precisasse que o livro vendesse muito, ele não ia fazer qualquer coisa. Ele escreveu um livro simplesmente incrível. Essa era uma das características dele. Ele escrevia muito bem e não decepcionava. E não decepcionava ninguém. E ele era um autor que era muito aclamado pela crítica, então todo mundo gostava dele, e ele era muito aclamado pelo público em geral, porque ele escrevia muito bem, né? Ele escreveu esse livro em 6 semanas, que como ele precisava, né, do dinheiro e tudo, então ele escreveu em 6 semanas. Ele foi escrito em 1843. Dickens era simplesmente incrível. O volume de trabalho dele era muito grande, ele conseguia produzir muito em pouco tempo. Então, por isso que ele conseguiu essa proeza de escrever um conto de Natal em algumas semanas. Ele se inspirou depois de uma visita, eu não lembro, não tenho certeza se foi numa fábrica onde as crianças trabalhavam. Eu sei que naquela época eles sofriam muito com o trabalho infantil, o trabalho de mulheres, de homens também. As situações, as condições eram muito precárias, e o Dickens foi uma pessoa que sofreu muito, né, na infância dele. Ele teve que trabalhar em fábrica, a família dele foi presa, e não só o pai dele foi preso, a família toda foi presa. Ele morava na prisão, aí era um esquema diferente, que morava na prisão, mas você podia sair... Os filhos poderiam sair para trabalhar. Então ele era uma criança, ele trabalhava numa fábrica, ele foi expulso de casa para poder trabalhar. E então ele sofreu muito, e pelo menos eu não sei nos outros livros dele. Eu li David Copperfield e tem muito essa questão da pobreza, da miséria e do trabalho das crianças. No David Copperfield, que foi o outro livro que eu li do Dickens, tem muito essa questão da pobreza, da exploração infantil e tudo mais. E aqui também tem muito essa questão da pobreza. Aqui não vou dizer que é um pouco mais, mas é muito escrachado a pobreza e a riqueza lado a lado, né? Então, o objetivo do Dickens com esse livro foi o quê? Escrever um conto, um livro que tocasse realmente o coração das pessoas. Que naquela época o Natal ele não era como é visto hoje. Tanto é que esse é um livro que a gente diz que inventou o Natal como ele é hoje. Esse é um livro que reviveu a magia do Natal, né? Tanto é que a frase mais importante do livro, no caso, seria Feliz Natal, Deus abençoe a todos. O livro traz como personagem principal o Ebenezer Scrooge. Ele é um velho ranzinza, irritado, irritante, que não suporta ninguém, não tem paciência para as pessoas. Ele trata mal seu funcionário, ele trata mal seu sobrinho. Todo mundo que aparece na frente dele, ele odeia as pessoas, ele odeia as pessoas. É isso.
e ele é muquirana, ele só pensa no trabalho, em ganhar dinheiro, e ele odeia o Natal. Ele acha que o Natal é só uma data que o funcionário não quer trabalhar. Pra ele, o Natal é isso. E ele trata muito mal o funcionário, né? Principalmente porque o funcionário quer o Natal, quer comemorar com a família, quer estar com a família e tudo mais. E o Scrooge, ele odeia isso. O Dickens tem uma característica que ele faz em todos os livros. Ele pega o nome do personagem e coloca uma característica da personalidade dele. O nome do Scrooge, ele remete a flagelo, açoite, apertar, espremer. Então ele é muito muquirana, muito muinha. É um velho ranzinza, muinha, muquirana e que trata mal as pessoas. O Dickens faz isso, né, com o nome dos personagens. E o funcionário dele é o Bob Cratchit. Bob é uma gíria para uma parte de um xelim. Tanto é que dentro mesmo da história, eles fazem uma piada que o Bob, ele só recebe 15 de seu nome. Alguma coisa assim que é por semana. E Cratchit remete a scratch, que é raspar. Então ele trabalha muito e vive sempre raspando o fundo do pote. Raspar o fundo da panela. O Dickens faz isso, né, de colocar o nome do personagem, uma característica do personagem em si. E é muito legal. Então, aqui, o Scrooge, ele odeia o Natal. Ele não entende porque as pessoas comemoram o Natal, porque que é tão importante, né, porque as pessoas são felizes, né, no Natal. E pro Scrooge, tudo que ele tem é a sua empresa e o seu dinheiro. Ele não tem pessoas ao redor, porque ele afasta todo mundo. A gente tá aqui na época do Natal, eu não sei se é na semana do Natal, ou na véspera exatamente do Natal, que o que acontece? O Scrooge, ele é visitado por seu antigo sócio, que morreu faz 7 anos. Ele é visitado pelo fantasma do Marley, que era seu sócio. E o Marley, e assim, é uma cena bizarra, assustadora, só que ao mesmo tempo é uma cena muito engraçada. Eu, pelo menos, achei muito engraçada. Não sei se as pessoas ficaram meio com medo, com receio, qualquer coisa, mas é uma cena pesada, mas ao mesmo tempo que é uma cena muito engraçada. O Dickens, pra mim, ele traz isso. Ele é um autor muito engraçado. Então, tudo é um pouco cômico, um pouco... não é aquela coisa pesada, sabe? Que dá medo, que dá... Não, é um sentimento diferente, que pelo menos que eu tenho quando eu leio Dickens. É um sentimento de alegria, é um sentimento de leveza. Então, essa cena do Marley vindo visitar o Scrooge é tenebrosa, mas ao mesmo tempo que é muito cômica, é muito engraçado. Ele se agarra na cadeira, e aí ele fica com medo, e aí ele quer enfrentar o espírito, e aí ele não acredita muito no espírito, e daqui a pouco ele começa a acreditar, né? E é engraçado, engraçadíssimo, engraçadíssimo. Aí, então, ele é visitado, e o Scrooge arrasta uma corrente com sua penitência, né? Ele tá lá, desde que ele morreu, há 7 anos arrastando essa corrente, andando com ela, porque ele precisa pagar, né, pelos seus erros, seus pecados e tudo. E dentro dessa corrente, cada pessoa, né, que morre tem uma corrente e a gente vai moldando ela conforme a gente vai vivendo. Então, na corrente do Scrooge tem livro-caixa, tem cofre, tem chave, cadeado, escritura, umas coisas assim bem de posses, né? Só de remete a dinheiro e posses. E a corrente dele é enorme, pesada e tudo. E ele tá lá convencendo o Scrooge que o Scrooge precisa prestar atenção no que tá fazendo da vida dele. Porque essa foi uma chance que ele teve de salvar, né, seu sócio. E aí o Scrooge todo cético, fala, não, besteira, não sei o que, tá bom. O Marley fala que ele vai ser visitado por mais 3 espíritos. E o Scrooge tá lá, né, vivendo a vidinha dele de boa e não leva muito a sério. Fica com medo, porque, pô, você não quer ser visitado por espíritos, né? Mas ele é visitado por 3 espíritos durante a noite. E a noite seguinte, parece que ele fala que é cada badalada de uma hora, cada dia, quando tocar 1 hora, ele vai receber um espírito, alguma coisa assim. E quem são esses espíritos? São os espíritos do Natal. O espírito do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro.
O... E aí o Scrooge o Marley vai embora, o Scrooge vai dormir e ele é acordado com o espírito do Natal passado. Ele é acordado primeiro pelo espírito do Natal passado. E ele fica com medo. Só que o espírito do Natal passado me parece um espírito feliz. Quando ele recebe o primeiro espírito, que é o do passado, o espírito pega e leva ele para natais passados do Scrooge. Então ele mostra pessoas, mostra como era o Scrooge no meio dessas pessoas, amigos, família, um antigo amor que ele tinha. E você vê um pouco de como o Scrooge foi amadurecendo, né, nos natais passados. E o Scrooge no começo ele tá cético, mas ele começa a mudar um pouquinho. Ele começa a ver, olha como era uma coisa legal o Natal, né? E ele fica um pouco emocionado. O segundo espírito é o espírito do Natal presente, que leva o Scrooge para visitar as pessoas que ele está envolvido, né? No caso, o funcionário, o sobrinho dele e algumas pessoas ao redor ali da cidade, e para que ele veja como as pessoas veem ele, como é o Scrooge na visão de cada um que convive com ele. Também meio que para mostrar talvez como é a vida das pessoas, já que o Scrooge não se importa, né? O espírito acho que quer mostrar pra ele como é a vida de cada um. E depois tem um espírito do Natal futuro, que esse dá medo, esse dá muito medo. Ele é tenebroso. O espírito do Natal futuro, ele é muito medonho, tenebroso, assim. Ele remete a uma figura, assim, muito ruim. E mostra como vai ser o futuro, né? Como é o futuro. Então ele leva o Scrooge para o futuro dele. E é um espírito... Os outros espíritos, eles falam. Esse ele não fala nada, ele só aponta. Tipo, vá, olha, pra aqui, pra lá. Então ele leva o Scrooge pra onde ele tem que ir e fica apontando pra onde ele precisa olhar, pra quem ele precisa escutar e tudo. E vai dando um treco no coração do Scrooge, né? E eu não posso ficar falando muito, eu acho, porque senão o pessoal, não sei se vocês vão falar que é spoiler, não sei se tudo isso que eu já falei é spoiler, porque a história é muito mais profunda do que isso. Então é melhor eu parar aqui, né? Então esse é um livro de Natal. O Natal, ele é uma época que a gente começa a reviver a nossa vida, né? Começa a repensar. Fim de ano costuma ser assim, mas o Natal costuma ser mais... É muito importante. Porque a gente começa a rever os conceitos, como a gente tá vivendo, o que é a nossa vida, o que a gente tá dando valor ou não. Então, o Natal é uma época alegre, né, pra muita gente. E é uma época de redenção. Então, aqui a gente vai... Ao longo do tempo, na passagem da história, né, ao longo do passar dessa história, a gente vai percebendo como o Scrooge tem vivido, mas a gente vai refletindo também como a gente tem vivido. Então, digamos que seja uma leitura essencial para todo Natal, ou para quem nunca leu isso aqui, leia. É muito curto, porque é realmente um conto. Então, e é um livro que faz a gente repensar nossos valores, nossas ideias, como a gente está vivendo. Ao longo da redenção, né, do Scrooge, a gente vai vendo o que realmente importa nessa vida, né? Então, é um livro que traz muita alegria. Esse é um livro que mudou a forma como as pessoas veem o Natal, mudou a forma como se comemora o Natal. É um livro que continua a sensibilizar a todos, até hoje. Um livro escrito em 1843 e até hoje é um livro importante, né? Se você for ver, é uma data importante, então é um livro importante. É um livro que vai nos mostrando, né, os caminhos, as escolhas, o que a gente vai fazendo e vai nos dando, vai enchendo o coração de esperança, de alegria, de amor, que eu acho que o Natal é isso, né? É esperança, alegria, é amor, é família, é pessoas. Esse é um livro que vale muito a pena ser lido, não só na época do Natal, porque, né, a gente deveria viver como vive o Natal o ano todo. Então, por exemplo, você tá lá no começo do ano, já vai, lê. Tá no meio do ano desanimado da vida, lê. É um livro de esperança.
É um livro que mostra o que a gente tem que ir atrás, né, da vida. E é muito legal, muito legal, muito legal. É muito bonito, um livro muito bonito. E Dickens é Dickens, né, gente? Ele é o meu autor favorito. E eu acho que todo mundo deveria conhecê-lo. Então é isso. Feliz Natal e Deus abençoe a todos. Leiam, porque isso aqui é sensacional. E se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha, fica atento porque todo domingo tem vídeo, eu tô conseguindo cumprir a meta. Então, e deixe seus comentários, o que vocês acharam? Vocês já leram? Muita gente já leu isso daqui. O que vocês acharam? Comentem comigo nos comentários. Muita gente já leu isso daqui. Comenta se você já leu, se você tem intenção de ler. É muito interessante, é muito bonitinho esse livro. Deixe comentários. O que vocês estão achando do vídeo, dos vídeos, do canal. Deixem ideias também de vídeos que a gente possa estar trazendo aqui pra vocês, porque vocês sabem, né? Eu não leio muito, mas estou na busca. Então é isso, se inscrevam no canal e até o próximo domingo. Feliz Natal e Deus abençoe a todos.